Eu sou um humano extremamente normal, que só quer sentir o amor de uma luta mortal com outro ser humano. É triste, mas fazer o quê? O jeito vai ser eu me satisfazer sozinho, e até que não é tão ruim assim. Essa frase poderia ter sido dita por qualquer um, mas ninguém esperava que seria logo por ninguém menos do que Hisoka Morrow. E com essas suas palavras, dele se autoproclamando um humano extremamente normal, apesar de tudo, nós podemos compreender mais sobre esse personagem misterioso e sádico e aceitar que ele realmente é apenas um ser humano normal, mas com sua forma única de ser. E eu sei o que você deve estar pensando nesse momento, que o Hisoka deveria ser o último a ser descrito dessa forma com essas palavras, como alguém normal, ainda mais devido ao seu histórico de loucuras mostradas até hoje, que poderiam formar uma lista muito extensa com várias outras características que poderíamos usar para descrevê-lo do que apenas um humano normal. Mas mesmo assim, ele consegue ser o personagem mais humano e comum dentre todos no mangá. Nessa frase que vemos no capítulo 405 de Hunter x Hunter, ele diz que não sentiu excitação alguma quando ficou sabendo das formigas quimera, e que agora, com as confusões recentes no Baleia Negra, ele, depois de descobrir que se tratava de uma habilidade coletiva e uma confusão que envolvia diversas pessoas, perdeu completamente o interesse, descrevendo tudo isso como completamente broxante, dizendo que ele não sente absolutamente nada ao lutar em grupinho ou contra animais, como as formigas quimera, e por isso ele não quis se envolver com nada e fazer apenas o que é que ele quiser fazer, mostrando interesse apenas em combates individuais com seres humanos. E isso só mostra como ele é nada mais do que um humano normal e não mais um personagem padrão de shonen como os outros que nós vemos. O Hisoka não é aquele antagonista comum que estamos acostumados em ver em diversas outras obras, de algum protagonista que fica contra o antagonista e que ele tem um plano maligno ou que seja o mal encarnado e sente prazer em destruir a vida de tudo e todos, causando caos por onde passa. Mas não, o Hisoka é alguém que segue seus próprios objetivos, não o que a maioria pensa ou age, como foi nesse combate contra as formigas, em que ele não teve desejo de se envolver com elas. E o Hisoka também, como poucos personagens, tem desejos normais de um ser humano e pensamentos de uma pessoa normal, e não de um personagem comum que vemos. Ele tem o desejo de lutar contra outro ser humano até a morte, assim como foi um pouco como Kuroro, porque aquele era seu objetivo naquele momento. E depois disso, ele pensou em outra coisa que queria e foi simples desse jeito. Não é como se ele tivesse um sonho que nunca foi capaz de cumprir, ou se ele quisesse vingança por algo de sua infância, ou até recentemente como Kurapika. O Hisoka segue suas próprias vontades, mesmo que seja de uma maneira maluca e distorcida para as outras pessoas, como qualquer humano normal que não tenha saído diretamente de um mangá poderia fazer desse jeito. Afinal, em um mundo com hunters, formigas quimera e tudo o que acontece nesse universo, o estranho seria se não houvesse ninguém como Hisoka, que pensa por si só e apenas em si mesmo e suas próprias vontades. E são essas vontades que fazem do Hisoka um humano ainda mais normal, até mesmo nos momentos mais inesperados,
como aqueles em que ele fica observando e pensando no Gon com as cenas mais esquisitas e suspeitas possíveis. Porque apesar desses momentos, com certeza, serem estranhos, esses são os desejos dele, e o Hisoka não esconde isso de ninguém. Ele se anima, ele se excita, ele quer sentir a emoção da batalha contra outro ser humano até a morte, se tornando a versão mais verdadeira dele mesmo e aproveitando tudo ao máximo. E essa sua humanidade e normalidade também é refletida em sua habilidade de Nen, porque a maioria dos personagens em Hunter x Hunter pensa na sua habilidade com algum objetivo em mente que ele quer realizar no futuro ou para se tornar forte e atingir tal objetivo desejado. Mas não Hisoka. Ele não pensou em nada especial desse tipo em sua habilidade de Nen. Ele apenas diz que pensou no nome de suas habilidades baseado em algo que ele gostava quando criança, uma goma de mascar e o seu adesivo favorito, coisa que qualquer pessoa pensaria também se pudesse ter uma habilidade de Nen, algo que gosta, um poder que sempre sonhou quando criança. Afinal, quem nunca pensou em ter o poder de algum personagem de anime? Ele não tinha nada incrível para se basear em suas habilidades, mas ainda assim tira o maior proveito delas, o que, ao mesmo tempo, também o torna mais forte e poderoso. E dessa mesma maneira, ele também só fica ao lado daqueles que lhe convém naquele momento, como quando ele colaborou com o Illumi para matar a Luca, mas que por um momento cogitou tornar Illumi seu inimigo ao matar Killua por conta de seus objetivos. E também quando ele estava com a trupe fantasma apenas com o pensamento de enfrentar o líder da organização. E logo depois de sua batalha contra o Croro, que se realizou após muito tempo, decidiu matar os membros da Aranha após tudo que eles enfrentaram. E é isso que faz dele um personagem misterioso e interessante, porque ele sai dos padrões que estamos acostumados nos mangás shonen, uma verdadeira incógnita, por ele agir como um ser humano normal, um psicopata e maluco, mas sim, ao mesmo tempo, normal, que tem os seus próprios desejos e vontades para serem realizados. O Hisoka não seria do tipo de lutar apenas porque é necessário ou por um bem maior do que ele. Ele é alguém que só quer se divertir e sentir o amor junto de outra pessoa, tudo em meio de uma batalha, sem ser com ninguém em específico ou com algo maior no meio disso tudo, como alguns antagonistas normalmente teriam. Algo simples e objetivo, sem muitas voltas. E podemos perceber que sem essa emoção da batalha que Hisoka gosta de sentir, ele se parece vazio, mesmo com diversas vitórias em cassinos e jogos de azar. Ele continua procurando alguém com quem ele realmente possa dar tudo de si, e que essa pessoa também possa dar a ele a luta de sua vida em um combate até a morte, também dando tudo que pode, cedendo aos seus desejos humanos, em procura de atingir o ápice desse prazer que sente, coisa que ele não conseguiu contra o Croro, já que ele mesmo disse que não gosta de batalhas em grupo, e foi exatamente isso que o Croro fez ao usar outras pessoas durante seu combate. Por isso, o Hisoka não conseguiu a luta que ele tanto queria por anos. Por isso, ele diz, após essa luta, abre aspas, desta vez, meus adversários não poderão decidir contra quem ou onde será a luta. A partir de agora, não importa para onde forem ou com quem estiverem, não vou parar até que estejam mortos. Fecha aspas. Realmente, tentando ter a batalha de sua vida, arriscando tudo que pode, até mesmo chegando ao ponto
de provocar a ira de Kuroro para atingir seu maior desejo, um desejo normal, um desejo comum de um humano, mesmo sendo o personagem mais psicopata e estranho do mangá inteiro. Isso também faz ele ser um personagem apreciado e querido pelos fãs, por ser realmente alguém que se move apenas e somente por suas vontades e desejos, sem nenhum objetivo irreal como dominar o mundo, e que ao mesmo tempo tem uma personalidade maluca e diferente de todos os outros. O personagem mais humano, porém insano, de todo o mangá de Hunter x Hunter. E que ao decorrer dessa obra eu consigo ver que vai se tornar ainda mais incrível. Mas existem diversos outros personagens memoráveis nessa obra que com certeza merecem mais atenção dos leitores. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, também falando de outros animes, mangás e personagens, deixe nos comentários outras obras diferentes para falar aqui no canal, que eu quero continuar com esses conteúdos cada vez mais interessantes para vocês.